Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Aqui quem fala é Roberto Galo. Estamos adiando em alguns minutinhos o início da sessão, pelas 4 horas e 15 minutos. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Um grande prazer tê-los conosco mais essa tarde, no mês de junho. Esse mês de junho temos vários eventos acontecendo. Tivemos nossa plenária antes de ontem, com a presença do ministro de Minas e Energia, Almirante Bento. Hoje teremos o Charlie Mike, comandante da Marinha, Wilkes Barbosa Júnior, falando sobre a mobilização naval, sua interação com a Base Industrial de Defesa e Segurança. Mas o mês traz ainda diversos outros eventos. Já na semana que vem, no dia 9, teremos um webinar para discutir a geração de caixa com planejamento tributário e previdenciário. Um assunto bastante interessante para as associadas. Tem muito espaço na legislação brasileira para se conseguir otimização tributária de forma segura. Recomendamos fortemente. Também teremos, no dia 10 da semana que vem, um outro evento, na quarta-feira, evento sobre uma visão de futuro da manutenção do Exército Brasileiro pelo uso de meios de simulação. Quem estará conosco é o general de divisão Marcelo Carvalho Ribeiro, João Ribeiro, diretor de material do Exército. No dia 17, teremos com o contra-almirante Segovia, presidente da Apex Brasil, webinar Navegar é Preciso, o papel da Apex na promoção internacional de produtos de defesa e segurança.
neste momento onde o mercado nacional pode ser afetado com a crise fiscal, exportar é importantíssimo para as empresas brasileiras. Finalmente, no dia 24, haverá um webinar que, para mim, talvez seja um dos mais importantes que realizamos em vários meses, que cobre o assunto de como conduzir um processo, como demonstrar num processo que o mesmo deve ser conduzido ou pode ser conduzido por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Esse webinar no dia 24/6, às 16 horas, uma realização da BIND, com apoio do Ministério da Defesa, da Omnisys e do Escritório de Advogados Honda. Participarão, além do Ministério da Defesa, com o Coronel Diógenes de Lima Neto, o Rodrigo Mondum, da Omnisys, e o Dr. Antônio Carlos Ferreira de Araújo, do Escritório Honda. Em paralelo, ainda durante o mês de junho, temos realizado diversas outras ações, em particular, junto ao Ministério da Defesa, dando continuidade aos entendimentos da DID 3.5 com o lado norte-americano. Pretendemos ter novidades interessantes para anunciar dentro de mais algumas semanas. Então, logo mais estaremos com o Almirante Ilks para início da nossa plenária. Presidente, reunião, se me permite, Almirante Rodrigo, vice-presidente executivo, àqueles que desejarem, ao longo da apresentação, da conversa com o Almirante Ilks, fazer alguma pergunta, eu solicitaria que usassem o chat escrito ao lado da coluna aí que a plataforma apresenta, e, na medida do possível, a gente consolidará as perguntas e as fará ao comandante da Marinha. Aquelas perguntas que, eventualmente, não puderem ser respondidas ao vivo, nós enviaremos ao gabinete do comandante da Marinha para respostas futuras.
Estou sem som aqui. Estamos aguardando, Coronel Carvalho, a entrada do Wilkes. Deve estar entrando nos próximos minutos. Aí. Almirante Rodrigo, o senhor tem alguma atualização? Ele está a caminho, porque a sala da reunião fica no bordo oposto do andar do gabinete. Ele está a caminho. Maravilha. Está saindo do gabinete dele propriamente para a sala em que foi montado a vídeo. Eu peço que os participantes da reunião mantenham tanto vídeo quanto som desligados para evitar interferência e ruído de fundo. Muito obrigado. Boa tarde,
Senhores, é um privilégio, mais uma vez, estarmos reunidos na tão excelsa Associação Brasileira da Indústria de Material de Defesa. Deus me desculpe esses 17 minutos de atraso. Eu estava falando com uma parlamentar aqui no meu gabinete. Quero saudar inicialmente nosso presidente da BIND, doutor Galo. Saudar, eu estou vendo aqui poucos, né? O Roberto Carvalho, que estou vendo aqui. A equipe da Engeprom está reunida. O almirante Rodrigo também, que eu estou vendo logo aqui na minha... Na verdade, eu não posso saudar tantos, porque o almirante Prado Maia, agora que eu pude perceber o almirante Prado Maia, também presente. O almirante Léo Ferreira, já estou começando a ficar preocupado. Meu vídeo está desligado? Onde está o vídeo? Onde está? Pronto. Agora as pessoas já podem me ver, não precisa só me ouvir, né? Tem um apoio técnico aqui. Maravilha. Pelo que me disseram, eu passo a palavra para o Rodrigo, depois o Rodrigo vai ser o condutor, o presidente da BIND. Perfeito, almirante Ilques, obrigado. Nós temos uma grande honra em recebê-lo. Eu passarei a palavra para o doutor Roberto Galo, que agradecerá por essa participação de maneira mais oficial. Em seguida, ele retorna a palavra para mim e eu começo a mediar a conversa com o senhor. Doutor Roberto Galo, por favor. Em primeiro lugar, almirante Ilques, muitíssimo obrigado pela participação do senhor mais uma vez conosco. O relacionamento entre a Marinha do Brasil e a Base Industrial de Defesa é exemplar no que tange às consultas, a troca de opiniões, a troca de percepções. A busca da Marinha pelo conteúdo nacional, por exemplo, na Tamandaré, nas fragatas ligeiras, agora Tamandaré, demonstra o compromisso que a Marinha Brasileira do Brasil possui com a Base Industrial de Defesa. Uma Base Industrial de Defesa pujante, é indissociável do nível de preparação e das capacidades nacionais em defesa. A gente vê claramente essa visão na Marinha do Brasil, em particular com o senhor. Sem mais delongas, agradeço mais uma vez e passo a palavra para o senhor. Muitíssimo obrigado. Almirante Ilques, mais uma vez obrigado por ter aceito o nosso convite. A primeira provocação que eu vou lhe fazer é a respeito do Napante. No último dia 20 de maio, no Diário Oficial da União, foi publicado o aviso de chamamento público para empresas e grupos interessados retirarem a RFP do Napante de 1º de junho até 30 de junho. Gostaríamos que o senhor ampliasse um pouco mais as suas percepções sobre o Napante e, enfim, desse uma ideia geral sobre o projeto, por favor. Todos estão me ouvindo bem, né? Sim. Forte e claro. Né? Antes de eu entrar no Napante e outras perguntas, eu queria fazer uma conceituação de como é que o Almirantado, o comandante da Marinha, nós temos discutido isso, como é que nós estamos vendo o momento político estratégico e os desdobramentos que envolvem a BID e certamente o Napante. Vou ser muito breve para poder trocar ideias em termos das perguntas e respostas do que for possível. Nitidamente, estamos vendo questionamentos do centro de poder, movimento geopolítico agressivo, como há muito tempo nós não vimos, mesmo no tempo da Guerra Fria. Situações de vis-a-vis em força que impõem
um questionamento interno e identificação de ameaças ao nosso país. É um problema cultural nosso. Dizíamos que o Brasil não tem ameaças. Realmente, estatais, apesar de não estarem claramente identificadas, elas não podem ser descartadas totalmente. Faz parte do nosso conjunto. Esse é um ponto importante. O desdobramento muito sintético é em termos de prontidão. Como é que as forças, a Marinha, como é que nós devemos estar para reagir a essa situação? Aí entra a mobilização naval, entra a Base Industrial de Defesa. Nós não temos, e a cada vez mais diminui o tempo de reação para estarmos prontos. Essa é uma questão vital para nós mantermos cada vez mais uma agressiva interação com a BID. E aqui eu faço a primeira crítica construtiva. Eu não acho que nós sejamos tão agressivos assim. Temos que ser mais agressivos. Temos que sair da ortodoxia e entrar na heterodoxia. Como é que nós vamos sair dessa situação para uma outra e deixarmos de pensar no passado e como é que vai ser possível a identificação do futuro? Nesse ponto, em seguida, nós temos o maior ativo a ser sempre ampliado, que é o preparo do nosso pessoal. Aí eu digo preparo, envolve as integração, a BID, a constituição de pessoal na BID e a constituição de pessoal na Marinha. A Marinha tem como primeiro programa prioritário capacitação, e estamos realmente sendo cada vez mais agressivos. E eu confesso que existe uma parte cultural que nós temos que vencer. Certamente, a BID também terá dificuldades nessa área para ser mais agressivo na parte de preparo. No livro mais recente que está na moda aí, sempre tem moda, né, de livro, é o tal do livro do Cisne Negro. A parte mais importante que se aponta nisso é o preparo, a capacitação do pessoal para identificar em um ambiente turvo qual será realmente o impacto mais forte que virá. Por isso que o livro está tendo tanta divulgação aí. Outro tema que é muito comum entre nós, que ficou evidente, é a dualidade. A dualidade fundamental nesse momento. O outro tema que nós já vemos considerando nessas situações é que os civis sofrem cada vez mais uma intensidade muito maior que os militares, mesmo em situação de paz. Nós estamos vendo aí. Os militares estão atuando, as nossas Forças Armadas têm 10 comandos conjuntos com 26 mil homens e mulheres atuando agora, só para combater o Covid. Mais 5 mil para combater o incêndio na Amazônia. Mas não tem ninguém em situação de UTI. Então, essa parte de civis envolvendo nas consequências cada vez maior, mesmo em tempo de paz. E outro, a tecnologia, que é uma avaliação político-estratégica, a importância. Eu sei, só para contextualizar a importância da BID nesse tema. Quais são nossas mais importantes iniciativas? Tornar o mais ostensivo possível todos os nossos planos. Aqui na minha mão, eu posso mostrar para os senhores, é o Plano Estratégico da Marinha, que foi secreto, está secreto, e ele está se preparando para ser transmitido ostensivamente para todos. A sociedade brasileira vai saber aqui. Então, a BID vai poder olhar e constatar no texto quais são as linhas mestras que a Marinha do Brasil está pensando em trabalhar em termos de defesa. O que ela tem que interagir conosco para fortalecer o atendimento. E mais, melhor ainda seria se apontasse, falar, olha, esse campo aí está bom, mas tem que ir mais para esse aqui. O outro é a nossa política naval, que já está ostensiva há quase 2 anos.
Então, eu considero importante nós termos uma divulgação do nosso plano estratégico da Marinha, o nosso PEM, por amplo conhecimento da BID. Está por sair, a breve. Vai ser colocado no site da Marinha. Quem quiser baixar, vai baixar. Então, o primeiro ponto que eu considero importante, que nós temos que montar com a BID, estou falando pela Marinha, uma interação permanente, mas não só retórica, não só de boas intenções, uma interação permanente do que for necessário para aprimorar a interação. Alterações legislativas, emprego comum de infraestruturas de interesse, compartilhar conhecimentos e ampliar, em termos até da Marinha, quais são os arranjos produtivos locais que devam ser do nosso conhecimento. Aqui eu abro um parênteses. Todos nós gostamos de ir na LAAD. Espetacular. Eu considero a LAAD um dos processos de colonização mais bem imaginados do primeiro mundo sobre nós. Se coloca lá, para os oficiais de marinha do futuro, guarda-marinha, etc., uma fragata maravilhosa francesa, só para mexer com o Eric ali. Uma fragata espetacular, Fran, linda de morrer. O guarda-marinha, o jovem oficial, ele embute aquela fragata ali. Aí aparece mais adiante o navio patrulha brasileiro feito no arsenal de marinha. Não tem nada a ver. A comparação é... Então, desde mais jovem, eu acho que até em visitas virtuais, que aqui eu vou dizer para os senhores, levar uma comitiva de oficiais jovens para conhecer em São Paulo a OMSIS, falaram porque eu participei disso, é uma das coisas mais chatas do mundo. Agora, uma visita virtual que se transfira a informação para o pessoal do CAW, para o pessoal lá da Escola Naval, para o jovem da Escola Naval, não precisa se fazer uma LAAD daquela dimensão para se mostrar nossas potencialidades. Então, nós temos que fortalecer o conhecimento desde jovem das nossas capacidades. Porque, senão, vamos ter eternamente dependendo das informações que vêm de fora. Nós deixamos de fortalecer desde jovem o conceito de que o nosso também é bom. A interação com a Amazon em GEPROM é outro ponto que também considero um pouco tímido ainda. O cluster tecnológico que nós estamos fazendo força do ponto de vista naval. Se vocês verem a situação de pandemia, qual um setor que está a pleno vapor crescendo? Importação e exportação. O agronegócio continua expectativa de crescer 14%. Essa é a realidade. Bom, no momento oportuno eu posso falar de classe Tamandaré, vou falar daqui a pouco do apoio antártico, os avisos de instrução da Escola Naval, que também nós, em breve, vocês vão ter notícia disso, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul e, já mencionei, agora repito, a virtualidade importante, interação com setores mais jovens. E não precisa gastar muito dinheiro, não, hein? Para mostrar nossas capacidades da Base Industrial de Defesa. Isso é médio e longo prazo. Bom, respondendo a pergunta sobre o navio apoio antártico. Foi uma primeira aproximação, houve uma necessidade de aprimoramento do requisito de Estado-Maior e requisito de alto nível de sistemas, de forma a realmente trazer para a nossa realidade o que nós pretendemos fazer desse navio. A RFI identificou, o próprio nome está dizendo, algumas informações que podem ser aprimoradas no conceito, e agora partimos para a RFP. É um desafio importante, porque o orçamento para esse navio é conhecido. Só que, evidentemente, vamos fazer força, o máximo possível, para ter um preço compatível, o menor possível, com a melhor capacidade. Essa é uma negociação. Então, o raciocínio vai ser muito próximo de como foi a Tamandaré. Muito próximo do que foi a Tamandaré. De que maneira nós temos que trabalhar com fatores de força importantes de alguns setores, fatores de fraqueza de outros setores, de que maneira nós podemos trabalhar.
Existem componentes jurídicos que se alteraram em função do que foi a RFP, de como está essa RFP. É importante as pessoas entenderem que são circunstâncias diferentes de momentos jurídicos, vamos dizer dessa maneira, diferentes. Então, a expectativa nossa é cumprir esse RFP na liderança lá do nosso almirante Cunha, e, em breve, nós podemos partir para fazer os desdobramentos. E, novamente, com participação da INGEPROM, com participação de conteúdo nacional intenso, assessorias internacionais pode ser necessário, aí vai depender do que a INGEPROM demandar, no que se refere a um navio antártico, né? Como é que é a situação de construção de um navio antártico no Brasil em primeiro momento. Isso é uma demanda técnica que vai surgir se for julgado pertinente, nós vamos interagir sobre isso. Então, é um projeto também ambicioso, que não tem a complexidade de uma fragata de um determinado aspecto, mas tem complexidade tecnológica de outro aspecto. Eu me refiro às condições de frio, as condições ambientais que o navio tem que enfrentar em breve. Eu acho que será um exitoso programa, como está sendo a Tamandaré, e envolverá certamente muitas empresas da nossa BID. É o que eu posso dizer, Rodrigo, ou não? Obrigado, almirante Ilcos. Gostaria, já que o senhor citou a semelhança do processo, respeitadas as diferenças entre as corvetas as fragatas classe Tamandaré e o navio de apoio antártico, é claro que o processo do navio de apoio antártico já está bem mais adiantado. Até que ponto essa pandemia atrasará o início efetivo da construção no estaleiro Oceana em Itajaí, almirante? Até o momento, pelo acompanhamento que nós estamos fazendo em reuniões frequentes no Almirantado, o impacto da pandemia no cronograma ocorreu, mas não ainda de forma a dizer que não pode ser recuperado ao longo do tempo. O que estava previsto, o Oceana ser comprado pelo grupo Thyssen, previsto no sentido de recebermos essa informação. E concretizou, agora em partes finais jurídicas, mas o fato aconteceu. Então, não podemos dizer que haverá atraso nesse momento. Existe, sim, um delay em termos de adequação de transferência de tecnologia com capacitação de pessoal. Mas isso pode ser recuperado, isso já deve ser... Na segunda-feira próxima, eu tenho uma reunião sobre esse tema, o almirante Edésio vai fazer uma apresentação. Pode ser recuperado com ensino à distância, com transmissão de informação por apostilas, coisas desse tipo. Então, nesse momento, eu não posso afiançar com segurança que haverá um atraso no início da construção. Até porque o estado de Santa Catarina já está um mês sem nenhum caso de Covid. Obrigado, almirante. Uma das coisas que estão sendo retomadas nesse momento seria o projeto do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, né? Ela já teve um início há algum tempo atrás, pelas mais diversas circunstâncias e razões, não prosperou como se esperava. Pediria ao senhor que fizesse uma abordagem sobre o Cisgás hoje, de perspectivas de linha de fornecimento e etc. Bom, obrigado pela pergunta. O Cisgás retomou. Isso está em andamento. Já vem sendo maturado desde a administração passada, adequações. A CPI do óleo está nos ajudando. Infelizmente, os acontecimentos do ano passado, com aquele crime ambiental, fortaleceu a nossa argumentação da importância de ter o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul. Os relatórios pertinentes foram encaminhados à Câmara dos Deputados. Tivemos reuniões aqui com o relator da Câmara dos Deputados sobre o tema CPI do óleo. A Marinha começou a realocar recursos financeiros para a continuidade e retomada do Cisgás. Já foi transferida a responsabilidade da condução para o setor DGMM e DGPEM. As interações com algumas empresas
começam a ser estabelecidas via CASNAV, via IPQM. Sistemas que nós já temos estão sendo considerados para a implementação. Então, o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul, Almirante Rodrigo, ele não terá o volume de recursos financeiros daquela magnitude, como foi previsto inicialmente, até pela disponibilidade, mas nós decidimos começar do pequeno, que já existe, na verdade, o embrião, todos nós sabemos disso. Mas, por exemplo, o Sistram, Sistema de Transferência do Tráfego Marítimo, o Sistram, já estamos contratando o Sistram 3, via CASNAV, que vai desdobramento também com empresas da área de TI brasileiras. A parte de sensores, estamos estudando. Está na DGPEM, DGMM. É mais um programa estratégico que deu partida, ou melhor, reacendeu a propulsão e está navegando. Eu espero, sinceramente, quando terminar o Congresso realmente voltar, pelos contatos que nós estamos fazendo, nós vamos receber aporte de recurso financeiro via CPI do óleo. Essa é a minha expectativa. Entendo que não estão havendo contingenciamentos no momento, né, Almirante? Almirante Rodrigo, se eu disser para o senhor que está havendo contingenciamento, estarei mentindo. Na verdade, nós estamos com uma situação interessante. Algumas empresas com problemas sanitários estão com dificuldade de cumprir prazo. Então, eu estou com dificuldade de liquidação dos meus empenhos. Eu preciso, e nós estamos apertando os ODS, o Almirante Léo Ferreira, o Almirante Claudio Maia sabe bem do que eu estou falando, o senhor também sabe do que eu estou falando. É importante, nesse momento, executar. Eu tenho preocupações de chegar no final do ano, ter uma quantidade de crédito aí em função da empresa não estar com a mesma dinâmica. E algumas delas já disseram que não tem condições de executar o previsto. Então, o recurso financeiro está voltando para o Estado-Maior da Armada para termos outras atribuições de prioridade. Então, o nosso problema nesse momento não é recurso financeiro, é execução. Perfeito. Uma pergunta que surge agora aqui, Almirante Ilques, se no planejamento do programa Cisgaás, se a ideia é haver uma prime contractor ou contratos menores e fracionados. Essa é uma discussão que está sendo apresentada ao Almirantado, a conveniência de ter um main contractor ou contratos individuais. Essa é uma discussão que está nesse momento. O Almirantado ainda não se posicionou em forma definitiva, mas não vai demorar muito isso, não. Qual será a decisão? Evidentemente que o conhecimento que nós já adquirimos hoje de gerenciamento de projetos dessa magnitude, pode ser que não seja necessário um main contractor. Pode ser. Vamos ver. Ok. Bom, o senhor poderia falar alguma coisa, Almirante, sobre o MANSUP, sobre o projeto do míssil antinavio? O míssil antinavio tem recursos financeiros garantidos. Nós precisamos desse míssil. Ele é o míssil da Tamandaré. Não há dúvida disso. Existem outros projetos de mísseis também que estão na nossa alça de mira. Nós vamos tomar providência, inclusive, de alteração de prioridade com baixa de navios, para realocar recurso financeiro para esses que são muito importantes para daqui a pouco. Nós vamos pagar um preço agora, se for o caso, mas vamos investir forte no MANSUP, ou continuar investindo, na verdade, né? Dando continuidade aos testes de homologação e outros mísseis também de alcance um pouco até maiores, que envolvem até a Vibrage. Eu estou me referindo àquele míssil que está em desenvolvimento pelo Exército. O nome me fugiu agora. O Astros. Composição com Astros.
Uma outra pergunta que surge aqui, Almirante, é se já se tem o índice de nacionalização que está sendo almejado no navio de apoio antártico e no próprio Cisgaás. O navio apoio antártico, de memória agora, mas vai ser muito semelhante à Tamandaré, talvez um pouco mais, mas isso a RFP vai divulgar. Mas vai ser muito próximo, talvez um pouco mais, porque alguns sistemas da Tamandaré são muito mais complexos que o do Napante. Então, é possível que o índice de nacionalização do Napante seja maior. O Cisgaás, até onde tenho conhecimento, eu buscando aqui pela memória, o índice de nacionalização também pode ser bem alto. Bem alto. Porque muito do que nós precisamos, nós já temos no Brasil. E a intenção, nesse caso, já que nós temos o Brasil em uso, vamos dizer assim, né, em emprego, é atribuir prioridade e peso maior nesse caso. É diferente da Tamandaré. Algum sistema da Tamandaré nós não tínhamos. Aí tem que fazer uma flexibilização na nacionalização. No caso do Cisgaás, alguns sistemas nós já temos. Vou me referir. O aprimoramento do Sistran, passar para o 3, nós já temos. Não preciso... Né? Alguns sensores nós também já temos. Capacidade até na área acústica nós já temos. Então, esse é um... Radares. A OMS está aí fazendo radares. Só para dar exemplos. Perfeito, Almirante. Essa pergunta que eu vou lhe fazer agora, ela é a mesma pergunta que foi feita ao ministro Bento anteontem. Né? Qual o grande legado que o combate à Covid, que o envolvimento da Força Naval no combate à Covid está deixando para nós, para a Marinha particularmente? Primeiro tema. Esse é mais importante de todos, pessoal. O segredo do sucesso está no pessoal. Se mantiver o pessoal motivado, entendendo o que está acontecendo, esse é o primeiro ensinamento, vamos dizer assim, não é nem ensinamento, vamos dizer, é a ratificação do ensinamento, a demonstração, estrito senso, do que o pessoal é importante. E junto do pessoal, a preparação desse pessoal. O Hospital Naval Marcílio Dias, só para você ter uma ideia da felicidade. O almirante Oscar Passos, antes do Covid, nós mandamos ele para o exterior, um contra-almirante médico, hein? Passou um ano em Portugal, estudando gestão de hospitais em situações de pandemia, em situações epidêmicas. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi movimentado para o Marcílio Dias. Não se sabia que ia ter pandemia. Nós quase que triplicamos o número de UTI. Os nossos protocolos de atendimento médico, realmente, é até de ficar emocionado. A capacidade de combate que o Sistema Naval de Saúde alcançou, as ligações também importantes com o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, a troca de informações. Nós mandamos muitos médicos no Einstein, mandamos médicos para o Sírio-Libanês. Então, a troca de informações de remédios, protocolos, é intensa. Intensa. Então, eu citei o exemplo do almirante Oscar Passos porque foi mais fácil de ilustrar. Mas isso também decantou para médicos, médicas. Então, esse foi o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento, comando e controle, parte de TI, para gerenciar a situação de crise da melhor maneira possível com informações. E aí vem a antecipação. Quando nós começamos a preparar a Operação Grande Muralha, que era contra o Covid, foi em janeiro. Se vocês terem uma ideia, nós estamos na 4ª sessão de logística, mandando material para os hospitais de Marinha, policlínicas. 4ª sessão de logística. A expectativa nossa é que a operação se mantenha até 24 de agosto, por enquanto. Pode ser que seja mais. 24 de agosto. Então, o sistema se preparou com muita antecedência. Nós montamos uma força-tarefa 10, justamente
Então, isso, de onde é que vem esse conhecimento? É pessoal. Controle de tecnologia, a parte de tecnologia. E o terceiro ponto, para ser bastante objetivo, como eu disse logo no início, foi a parte de prontidão. A parte de controle de logístico. Só para você ter uma ideia, quando eu era subordinado ao Almirante Prado Maia, aqui no EMA, ele era o SEMA, eu era Ciência e Tecnologia. O Almirante Prado Maia autorizou e participou como SEMA da ativação do Centro Tecnológico de Ciência e Tecnologia dos Fuzileiros Navais. Os fuzileiros estão consertando respirador, fazendo máscara de pano, máscara de acetato, estão trabalhando com 15 impressoras 3D, estão fazendo equipamentos de respiração. Tudo isso é tecnologia. Então, o Centro Tecnológico dos Fuzileiros Navais se transformou rapidamente de armamento para a tecnologia nessa parte de apoio à respiração. O CETENSP, lá em São Paulo, está interagindo muito forte com a USP na produção de um equipamento de ventilador de emergência que em breve vai estar aí a baixo custo. O que está faltando aí? Dando uma dica para a BID. Está faltando uma empresa se apresentar para fabricar esse equipamento. Nós já temos a tecnologia de fazer toda a estrutura de software, de hardware, sensores já estão comprados, a USP já está pronta para produzir, mas nós não somos Marinha empresa e nem a USP é empresa. Então, precisa aí na base de saúde e defesa, se comparecer para poder fazer a desdobramento. Então, o último tema aqui, como aprendizado, que ratifica, né, é a importância da tecnologia. Obrigado. Almirante, que linhas de ação, que sugestões, que orientações o senhor poderia passar para as empresas da base industrial de defesa para que elas estejam preparadas para atender às demandas dos atuais e dos futuros programas estratégicos da Marinha? Bom, como eu disse, Rodrigo, primeiro, não se aproximar mais ainda da Marinha. É muito importante, aproveitando o caso da Marinha, o almirante está aí, porque facilita muito a interação. Então, o que eu faria se eu fosse da BID? Eu ia montar um grupo de trabalho, como eu mencionei logo no início, permanente. O grupo de trabalho seria dividido em alguns setores. Setor jurídico. Está bom ou ruim essa legislação? O que eu tenho que fazer para mexer na legislação para ficar realmente competitivo? A parte de compartilhamento de infraestrutura. A parte de compartilhamento de infraestrutura. Arsenal de Marinha. Está lá o Arsenal de Marinha. O que eu posso fazer para entrar no Arsenal de Marinha, contribuir na manutenção do navio da esquadra, acelerar o processo de prontidão dos navios? O que eu posso fazer? Então, essa parte de, vamos dizer assim, compartilhamento de infraestrutura exigiria uma aproximação com o Arsenal para saber o que tem lá. O que eu posso fazer? Outro ponto. A divulgação em camadas mais flexíveis, vamos dizer assim, mais amplas, do que a BID faz. Eu me lembro quando eu era primeiro-tenente de comunicações, fui visitar a Tecnasa. Foi uma visita realmente que até hoje eu me lembro foi um porre. Aí, mais adiante, eu fui visitar a Omnis. Não sei nem se o pessoal da Omnis está aí. Eu digo isso porque eu falei para eles na época. Foi umas visitas, eu era no meio de esquadra. Foi uma visita mais chata que eu já fiz na minha vida. Primeiro, puseram engenheiro para fazer a apresentação. Engenheiro não sabe fazer apresentação. Um monte de fórmula, maçante, horrível. Falei isso para eles. Por que não pega um filme virtual, e leva para o pessoal que está fazendo o curso de aperfeiçoamento avançado no CEAW, que está estudando sistema de armas, sistema de guerra eletrônica, sistema de propulsão, vai aos fuzileiros navais e mostra quais são as armas que nós temos, letais, não letais, mísseis, etc. Na verdade, a BID
ela se ausenta disso, aí entra o James Fighting Ship, James Defense, entra americano, entra a França, entra aí forte. Então, eu acho que nós temos que fazer esse grupo de trabalho, mas não pode ser ortodoxo, tem que sair da casinha, tem que ser heterodoxo, tem que quebrar. Ou se aproxima, ou fica de longe. Esse é o esforço que tem que fazer. Porque, às vezes, eu vou ser sincero, tem sistemas que a BID já tem que nós não sabemos que tem, que existe. Às vezes a BID está vendendo para o exterior e nós não sabemos. Um total desconhecimento. Não existe uma... Aí vamos fazer um seminário. Aí tem um seminário, os tenentes vão lá, obrigado. Manda um vídeo. Eu falei isso com o almirante Perantoni na época. Ele foi no CEW, fez uma apresentação, mas no sentido motivacional. A ideia que eu estou tendo, e já de longa data, é realmente fazer uma apresentação de 40 minutos por videoconferência, mas não pode ser uma apresentação acadêmica, entendeu, Rodrigo? Tem que mostrar o sistema. Está aqui, ó. Esse é o misto que eu tenho. Esse aqui é o letal que eu tenho. Esse aqui é o não letal. Esse aqui é a parte de comunicações. Essa aqui é a minha empresa. Ó. Tem uma ideia? Quando nós visitamos o Almirante Brazuc na França, o nosso amigo Almirante Brazuc, nós visitamos os guarda-marinha, visitam em Toulon o sistema de guerra cibernética. O Eric sabe disso. Nós visitamos lá. É claro que o tenente que está lá visitando é uma atmosfera completamente diferente. E a determinação é grupos pequenos também, que senão vira maçante, né? Na França, visitar a nível grupo. Tem que ser um negócio mais equilibrado. São grupos pequenos. Isso atrai o jovem para o sistema brasileiro. É como se fosse um raciocínio de futebol, pessoal da base, pessoal juvenil, até o profissional. Tem que começar da base. Basicamente é isso, Rodrigo. Uma outra pergunta que surge aqui, não é a primeira vez, é se o senhor tem algum dado novo sobre a concessão da fábrica de munição da Marinha. Antes disso, chegou uma cola aqui para mim, dizendo que o NAPANT, o índice de nacionalização mínimo é 45%. Tá aqui. É um pouco maior do que as Tamandaré. O mínimo está aqui, a informação. Chegou aqui. Deve ter sido o almirante Edésio que passou aqui pela... Deve ter sido isso. Mas como foi a pergunta? Repete, por favor. A pergunta que foi feita, deixa eu achá-la aqui, como é que, se o senhor pode ampliar alguma coisa sobre o processo de concessão da fábrica de munição? Existem... esse é um tema que em breve vai ser mostrado também. Por coincidência, acho que é segunda-feira. Ou dia 15 ou dia 19. Um dos 2 dias aí está... Porque nós temos que fazer tipo de partir a reunião do almirantado. Existem vários candidatos e a nossa intenção é prosseguir na missão. É realmente fazer a concessão. Perfeito. Almirante, uma outra pergunta que surge é se haveria alguma informação sobre a ideia da Marinha sobre a aquisição de torpedos pesados para submarinos. Até o presente momento, não. Não tem essa expectativa. A nossa interação é com os torpedos, que todos conhecem lá, o torpedo francês, para os Scorpion. É esse o raciocínio principal. A nossa preocupação número 1 é essa aí, desse assunto. O programa Classe Tamandaré, Almirante Ilques, inicialmente ele prevê a obtenção de 4 fragatas. Existe na prateleira a ideia de que a gente possa partir para sonhos maiores, chegarmos a mais unidades? Não só nas Tamandaré, como também no ProSub. Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos fazer um estaleiro daquele tamanho em Itajaí e em Itaguaí para fazer 4 submarinos convencionais. Não é isso. Tratativas estão em curso, tanto na Tamandaré
tanto na Tamandaré, no momento oportuno, como também para o ProSub. O ProSub tem contatos que nós estamos fazendo com outras marinhas, uma já é pública, aí o Peru, mas aí a IKL, o 209, mas pode ser que tenha outros desdobramentos. Contatos com países da Ásia, evidentemente que isso compõe com a Naval Group, óbvio, faz parte de uma ligação muito próxima, profissional, muito próxima, ligação contínua, porque nós temos responsabilidades naquela obra, né, na infraestrutura toda que foi criada. Não é fácil, porque existe uma demanda muito grande para pronta entrega, vamos dizer assim. E pronta entrega no mundo, até onde eu tenho conhecimento, só o Brasil. Pronta entrega, só o Brasil. E aí pode ser que seja um momento oportuno. É uma navegação também que a gente nunca fez. Vender um submarino exige uma instrumentação jurídica muito ampla. Nós já estudamos isso aqui na Marinha e também com o apoio da AGU. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Dá para fazer. Dá para fazer. E realmente existe interesse firme. É exatamente a pergunta que estava sendo feita a seguir: como estaria a transferência dos 2 IKL 209? Nós estamos. É importante, existe interesse do Peru, da Marinha do Peru, e outras marinhas também. Só que o Peru já é público. Né? A transferência de um submarino exige, de início, uma verificação de discrepâncias muito precisa, até por questões cíveis, questões de responsabilidade sobre o meio, se acontecer alguma coisa. Esse é o primeiro momento. Esfericidade do casco, durabilidade do casco, condições de reparos, o que é que será feito aqui ou lá, onde for. Então, nesse momento, o que realmente dificultou foi as videoconferências, né? Que veio uma comitiva aqui, eu fui ao Peru, veio uma comitiva aqui, o comandante da Marinha do Peru também esteve aqui, visitou o navio, os 2 submarinos. Então, até o presente momento, não existe impedimento nenhum de ocorrer isso assim que terminar esse problema de restrição de voo, que fica mais intenso ainda. Almirante, só para terminar, existe interesse nosso de alguns meios também do Peru, não é uma coisa que pode ser descartada. uma última pergunta, antes de eu voltar a palavra para o presidente Dr. Galo. Se está prevista a transferência de tecnologia relacionada à fabricação nacional de torpedos no contrato dos Scorpene. Essa é uma pergunta muito boa que eu não posso responder. Entendemos. Doutor Roberto Galo, eu volto a palavra para o senhor para que a gente finalize. Eu, pessoalmente, agradeço mais uma vez ao Almirante Ilques a disponibilidade dentro da sua atribulada agenda para estar conosco. Por favor, doutor Roberto Galo. Almirante Ilques, muitíssimo obrigado pelas respostas, elas foram muito esclarecedoras. Eu gostaria de aproveitar o final da sua colaboração para fazer uma pequena provocação, né? A memória da Guerra das Malvinas é bastante intensa no nosso Cone Sul. Observamos sistemas de armas não funcionando quando eram mais necessários. Os sistemas de armas mais modernos, as plataformas mais modernas são cada vez mais automatizadas. Um navio hoje possui um nível de integração e automatização tal que, como dizem alguns, eles funcionam apesar da tripulação. Dito isso, ou com essa perspectiva, os end users eles passam a ser possivelmente muito mais agressivos. As hipóteses de emprego deveriam, em tese, levar em conta de que determinado sistema fornecido pelo país A não combaterá, quem sabe nem mesmo ligará contra o interesse do país A ou de algum aliado de primeira hora. A pergunta que eu faço, bastante provocadora na realidade, essa é uma preocupação que a Marinha tem, e se sim,
O senhor poderia dividir um pouco da percepção, se obviamente não for de alguma forma classificada como sigilosa? É isso por hora. Doutor Carlos, eu agradeço muito a pergunta. Não é provocativa, não, ela é muito oportuna e muito importante. Quando nós recebemos as fragatas para Niterói, a Marinha se transformou muito intensamente. Criação do CASNAV, origem do GRAS, etc., o CASOP. Então, a capacidade de absorção de tecnologia naquela época foi muito grande. Nós conseguimos, inclusive, fazer a modernização das fragatas com alteração de sistemas de comando e controle. Conseguimos superar, de alguma maneira, as dificuldades do end-user naquela época. Então, eu fui de uma fragata União, praticamente muito nova. Eu fui da primeira tripulação, mas não da primeira que embarcou. Eu fui um ano depois, vamos dizer assim. Então, a fragata, inclusive, passou uma época, uma condição de eficiência pronto, não tinha nenhuma restrição de material. Está tudo perfeito, funcionando. Naquela época, foi criada uma mentalidade muito forte de transferência de tecnologia, de observação de conhecimento. Por motivos diversos, ao longo do tempo, nós tivemos uma dificuldade nisso, principalmente por problema orçamentário, que foi, vamos dizer assim, o catalisador da dificuldade. Quando começa o ProSub, nós já tínhamos também um conhecimento de construção de submarinos, dos submarinos alemães. A equipe inicial que foi debater o ProSub, o Eric está aí, pode depois comentar, nós acoplamos a equipe da USP, muito background de pessoal da USP, com a nossa equipe que foi para a França e para participar da transferência de tecnologia. Houve dificuldades intensas na parte de tecnologia, inicialmente, justamente por essa dificuldade que foi apontada. Talvez mais, e aí eu tenho que fazer uma nossa meia-culpa, pela imagem que o país passa, a imagem de certa dificuldade na área da responsabilidade. Mas a Marinha entrou muito pesada no início do ProSub, em termos de equipe que foi, mais a equipe que ficou no Brasil fazendo a interação. O ProSub, ao longo do tempo, uma interação com a França, foi sendo aprimorado. As medidas de confiança mútua foram crescendo, o conhecimento das pessoas foi aumentando, a empatia foi acontecendo, e hoje, sinceramente, a parceria estratégica com a França é muito densa. É tão densa e tão importante que ela supera, com galhardia, momentos difíceis, às vezes em outras áreas. O senhor entende o que eu estou falando. Ele supera. Então, nós vamos caminhando sempre na direção de até a raiz do conhecimento. A Tamandaré, um dos primeiros problemas que nós tivemos foi esse aí. As empresas vieram para o Brasil, deu para perceber isso, achando que, de alguma maneira, não precisaríamos ser tão densos. As negociações foram tão fortes que a equipe que nós montamos na Ingepron foi tão forte que o outro lado também teve que ficar forte. E a briga não começou ainda, hein? E nós já dissemos, o couro vai comer. Ah, vai. Não tem a menor dúvida disso. Nós já aprendemos a trabalhar com os franceses, com os alemães. Eles são duros de negociação, nós também não vamos ser duros. É isso. Então, se nós apertarmos o botão e não soubermos se o míssil vai sair, a culpa vai ser nossa. Não tenha dúvida disso. Nós temos capacidade intelectual, tanto na Marinha como nas universidades que nós temos contato. Eu não posso, nesse momento aqui, falar alguns fatos que ocorreram, porque seria inadequado. A minha expectativa na Tamandaré é que, no início, vai ser uma pancadaria muito próxima do qual foi no ProSub. As dificuldades, mas depois vai caminhando. E tem um fator adicional favorável a nós agora, sabe, Galo? É muito difícil o Brasil se alinhar politicamente com qualquer governo que seja,
que não seja no nosso hemisfério. É muito difícil. Né? Não tenho nada contra o outro hemisfério. Eu acho que nós temos muito mais a favor aqui, historicamente, do ponto de vista religioso, social, cultural, etc. Então, eu não vejo... Isso vai nos ajudar. O Brasil não é o inimigo. O inimigo é muito mais poderoso, muito mais envolvente, muito mais forte do que o Brasil. O Brasil, nesse momento, mal comparando, pode ser o backup. Pode ser o backup de sustentar o fogo, a vitória nossa. Porque o que vem não é, no minha avaliação, né? Espero estar errado, não vem mais calmo, não, viu? Vem em situação cada vez mais difícil. Eu vi também uma pergunta que apareceu aí, Galo, se me permite, doutor Galo, é sobre informação sobre o aviso de instrução e o navio patrulha. O aviso de instrução, eu pedi para fazer, eu recebi o requisito de alto nível de sistemas, depois de um aprimoramento, pedi para fazer uma apresentação para mim aqui no gabinete, e a ideia é que a aviso de instrução, em breve, também vai ter o processo de RFI e RFP. A princípio, são 3. E o navio patrulha, nós estamos com 2 lá no arsenal, dando continuidade, tem recurso financeiro, tem dificuldade das empresas que estão trabalhando, mas a ideia é retomar a construção de 500 toneladas. Vamos ver como é que vai ser isso em termos de projeto. É o que eu posso falar por enquanto, doutor Galo. Muitíssimo obrigado, Almirante Ilques. Almirante Rodrigo, o senhor gostaria de encerrar a sessão? Rodrigo? Acho que está mudo, Rodrigo. Fiquei falante novamente. Não, é claro que o encerramento é seu, Galo. Eu só queria mais uma vez agradecer ao Almirante Ilques e a sua secretária militar, que facilitou em muito os contatos de planejamento deste evento. Obrigado. Por favor, doutor Galo. Agradeço a todos que estiveram hoje em nossa reunião virtual, nosso webinar. Almirante Ilques, a BIND agradece enormemente por esta aproximação continuada com a Marinha do Brasil. Acreditamos profundamente que a Marinha está em excelentes mãos e que os programas aí lançados serão um sucesso. Conte com a Base Industrial de Defesa, conte com a BIND para que tenhamos um Brasil cada vez mais soberano e melhor para os nossos. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos. Almirante, doutor Galo, eu queria também, se me permite, saudar a todos, né? Mandar um abraço, estou vendo ali o Marcos Figueiredo também, apareceu ali, né? Saudar o Eric, da Nível Group, o Almirante Prado Maia, o Almirante Léo Ferreira, o Almirante Edésio, o Almirante Rodrigo. Assegurar que essa reunião, eu espero que daqui uma semana, mais ou menos, nós já tenhamos uma proposta da BIND, do grupo de trabalho, para nós começarmos a realmente aprimorar a troca de informações, porque um ponto importante que o senhor mencionou é, se eu não contar a Base Industrial de Defesa no que virá pela frente, e eu acho que, infelizmente, vem situações difíceis, nós vamos ter muito mais dificuldades. Então, desde já, a Marinha está à disposição, mais uma vez, para passarmos da retórica para o mundo real aqui. Essa é o importante para nós. Vou comentar também, eu estou vendo ali o Almirante Primo, o Almirante Matias. O Almirante Primo agora está usando barba para disfarçar. Um abraço para vocês aí, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Dá licença, Almirante Prado Maia. Um abraço para o senhor. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos.